Olá, que bom estar com você aqui de novo. Sempre essa oportunidade fantástica que eu tenho de compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu quero responder uma pergunta que é simples, mas que tem atravessado a história. Quem é Jesus? Nas páginas do Novo Testamento, sobretudo, nós encontramos as respostas para essa pergunta. A Bíblia diz que Jesus ele foi um menino que nasceu de uma mulher, é óbvio, chamada Maria, uma jovem mãe que estava desposada. Esse termo é interessante, desposada, porque não havia ainda um casamento. Ela já convivia com José, mesmo sem ter relação sexual com ele, uma prática comum naquela época, um contrato de noivado, por assim dizer, mas onde ela já vivia com a família do seu noivo, digamos assim. E Maria, ela dá à luz a um menino, e esse menino se chamou Jesus. Nós encontramos relatos sobre a infância de Jesus, seu nascimento, os primeiros anos da sua vida, mas depois disso nós só vamos encontrar relatos de Jesus já adulto, como homem formado, mais precisamente aos 30 anos de idade, quando ele é batizado por João Batista, seu primo. E ele, uma vez batizado, é levado para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para depois dessa provação ele poder começar o seu ministério público, como nós costumamos dizer. Jesus volta desses 40 dias de jejum no deserto, terríveis 40 dias de provações, de tentações, e tendo vencido todas elas, ele começa o seu ministério público. Então ele volta, ele chama alguns discípulos, começa a formar discípulos, e aos poucos Jesus ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus. Aliás, ensinar como ninguém nunca havia ensinado, com tamanha graça, com tamanha autoridade. Ele ama as pessoas como ninguém, ele ensina, ele liberta os oprimidos, ele cura os enfermos, e muito rapidamente a sua popularidade vai aumentando ao ponto de ele já não conseguir estar em alguns lugares públicos sem que a multidão o cercasse, o apertasse, tentando de alguma forma extrair dele cura, libertação, um alívio para as suas dores. O fato é que esse Jesus, ele vive por 33 anos, cumpre o seu ministério, pregando a respeito do reino de Deus, pregando a respeito do amor do Pai, pregando a respeito da instalação desse reino que não era humano, esse reino que não era de poderes humanos, mas um reino espiritual. E a Bíblia diz que ao final da sua vida, aos 33 anos, ele é julgado, ele é condenado à morte e morte de cruz. Ele morre crucificado, tipo de morte dos romanos, uma morte cruel, uma morte vil, morre depois de ter sido açoitado, depois de colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, de uma lança furar o seu lado, depois de tantos açoites, humilhações, ele entrega o Espírito. Mas a história não termina aí, porque a Bíblia diz que esse mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde detê-lo. A Bíblia diz, relata que seus discípulos vão ao terceiro dia ao túmulo e encontram esse túmulo vazio. Isso é evangelho. Isso é boa nova de salvação. A morte não pôde deter Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e a Bíblia diz que ele está assentado num alto e sublime trono, reinando, soberano, governando sobre tudo e todos. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele é o príncipe da paz, ele é o pão da vida. Ele é o primeiro, ele é o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele era aquele que esteve morto, mas reviveu. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E hoje eu estou aqui para dizer para você mais uma vez que esse Jesus homem, 100% homem, mas 100% Deus, ele é o Salvador. E ele veio ao mundo e não morreu naquela coisa à toa. Ele veio para salvar você, ele veio para salvar a mim, ele veio para dar paz para você, ele veio para dar paz a mim, para que a nossa vida pudesse ser melhor. E não apenas isso, não apenas melhor aqui na existência, mas também a garantia de que um dia nós ressuscitaremos com ele. A morte não é um ponto final na nossa história. A morte
É uma vírgula que nos separa de uma outra realidade que a Bíblia chama de eternidade. Vida eterna ao lado do nosso Deus. Que você possa receber essa palavra com alegria do coração. Que o seu coração seja como um solo fértil nesse momento, para que essa palavra germine e produza frutos para o seu bem e para a glória de Deus. Um grande beijo para você. Deus te abençoe. Tchau e até a próxima.